como vocês podem ver, o Lucas Pavanato não se arrepende pela menina de 5 anos ter recebido várias mensagens de ódio e terem, inclusive, falado que ela deveria ser estuprada. Então, percebemos aqui que ele realmente não se importa com as consequências dos atos dele, então ele vai lá, apaga o tweet e não se importa com o que aconteceu com a Manuela Dávila, nem mesmo pra pedir uma desculpa pelo que aconteceu com a criança, né? Então aqui a gente percebe que ele defende apenas quem está do lado dele e não crianças indefesas que estavam na foto, inclusive. Em nenhum momento eu estimulei qualquer tipo de violência. As mensagens que a filha da Manuela recebeu foram relacionadas a outros tipos de ataques que não tinham nada a ver comigo. Mas você não sabe disso, porque você relaciona eu com uma coisa que eu não tenho nada a ver e pega uma piada como se uma piada fosse o estopim pra menina sofrer ameaça de estupro, sendo que ela nem foi exposta na minha rede social. O rosto nem é exposto. Como é que as pessoas iam saber quem é? Então não veio de mim o ataque. O que eu fiz foi fazer uma piada com uma figura pública. Piada que várias outras pessoas já fizeram. Mas eu fui sorteado pela Rita Lizauskas pra fazer fake news, pra tentar queimar o meu filme perante a opinião pública, mas todo mundo sabe que não passa de pura lacração, e por isso que eu afirmo minha opinião. Eu acho que a Manuela Dávila é uma hipócrita. Eu acho que nessa questão dela ir pros Estados Unidos, curtir as férias lá, nessa questão dela comercializar, igual você comercializa seus cursos na internet e depois fingir que é socialista, eu acho que é uma tremenda hipocrisia. O consumo e a comercialização é a base do capitalismo, e você é marxista, você devia ser contra. Inclusive na prática. Posso responder essa? Não, essa aqui já é a tréplica. De Sorocaba, recentemente, ela estudava por meio do homeschooling. Ela teve uma ótima colocação no vestibular, passou na universidade, mas a justiça proibiu que ela estudasse nessa universidade pública, mesmo ela tendo um ótimo desempenho. Proibiu a emancipação, como vocês gostam de dizer, né? A liberdade de uma mulher que tá ali conquistando, tá ascendendo na vida por mérito próprio. Eu queria saber se você defende o homeschooling e o direito de diversas mulheres ao redor do nosso país que tem uma educação pública de péssima qualidade, de ter o direito de ter o homeschooling, se preparar e passar em vestibulares, porque essa menina mostrou que tinha qualificação, tanto é que ela passou no vestibular. Então eu queria ver se você defende o homeschooling ou se você não defende o direito das mulheres de terem uma educação de qualidade dentro de casa, caso elas queiram. A sua pergunta já induz uma falácia porque a educação de qualidade não está baseada no homeschooling. A gente deveria lutar por uma educação pública de qualidade, não para que as pessoas fossem sobrecarregadas dentro de casa para ensinar seus filhos. Porque quem vai ensinar os filhos dentro de casa vai ser geralmente a mulher. A grande maioria das vezes, a mulher que está dentro de casa, que vai ensinar seu filho, vai ter uma tripla jornada de trabalho. Ela já trabalha fora, ela trabalha em casa, cuidando da família, dos filhos, e ainda por cima ela vai ter que ensinar os seus filhos. Então, eu sou contra o homeschooling. Não que eu seja 100% contra no sentido das pessoas não poderem ter o acesso em casa, mas eu acredito que não deveria ser apenas em casa, e sim que a pessoa deveria ter contato com a escola pública e ter um ensino público de qualidade para todas as pessoas. Eu acredito que na sua própria pergunta a gente já vê uma falácia, porque o homeschooling não induz que as mulheres vão ter um ensino de qualidade, porque basicamente você precisa de uma pessoa profissionalizada para poder ter o homeschooling. Então eu vejo que atualmente o homeschooling ele é para grandes elites e não para as pessoas que são periféricas e trabalhadoras e que precisam trabalhar fora de casa, e sim para a pequena burguesia que tem tempo livre para ensinar seus filhos dentro de casa. Enquanto a mãe trabalhadora vai sair de casa, trabalhar, acordar 6 horas da manhã, chega em casa no final do dia, às vezes se quer ver o filho, a gente esperar que essa mulher tenha tempo pro homeschooling é muita hipocrisia da nossa parte, também falta de conhecimento do trabalhador. Eu particularmente acredito que o homeschooling serve apenas às pequenas burguesias que tem como profissionalizar alguém dentro de casa para ensinar sobre isso, que tem tempo para isso e que vai ter essa tripla jornada. Eu acredito particularmente que ela não deveria ter sido deixada de frequentar a faculdade por isso, porque se ela estava apta, ela poderia frequentar, mas eu não acho que deveria ser apenas o homeschooling, sim, que deveria ter o acesso integrado junto com a escola. O meu ponto é esse. Então você defendeu aqui o homeschooling, você acha que é uma política viável. Se a pessoa, ela decide esse tipo de educação domiciliar, ela tem que ter o direito. O que não pode é o movimento, tanto feminista, não só o feminismo, né, mas os movimentos de esquerda em geral, querer impor pra pessoa que ela não possa ter essa alternativa. A gente já tem diversos problemas, como você mesmo aqui debateu comigo, problemas de doutrinação. E se um pai resolver ele dar a educação pro filho dele, por que ele não tem esse direito? Não é uma espécie de autoritarismo você querer forçar a pessoa a ter uma educação enviesada dentro de uma escola? E outra, educação pública de qualidade? Se a gente compara os alunos do homeschooling com os alunos das escolas públicas, e isso já foi comprovado em diversas provas, os alunos têm um desempenho melhor. Não é à toa que essa menina teve um ótimo desempenho no vestibular. Às vezes a pessoa fica a vida inteira na escola pública aprendendo verbo to be e sai lá sem nem isso saber direito. Ou seja, a nossa educação pública, que é uma educação estatal, e aí que tá a diferença, a educação ela pode ser pública, mas ela não precisa ser estatal. Ela tem diversos defeitos e diversos incentivos negativos que criam uma burocracia imensa e acabam gerando uma educação de péssima qualidade. Eu estudei em escola pública e eu vi qual é a diferença de você estudar numa escola pública para outras pessoas que estudaram em escolas particulares. É gritante. Então, assim, falar que a educação pública ela é de qualidade é uma grande falácia.
E eu acredito que a gente não deve individualizar a educação, a gente não deve individualizar para sua família ou para a família dele, tem que ensinar o filho, e sim que a gente tem que ter um ensino público de qualidade. Então por isso que a gente tem que investir na educação, não é simplesmente temos um problema, vamos tirar as crianças da escola e fazer os pais educarem. A gente tem que aperfeiçoar a educação pública com um financiamento, com um bom salário para os professores e com ferramentas dentro de sala de aula. Se você estudou em escola pública, você teve a oportunidade de ver isso, você precisava de ter mais ferramentas dentro de sala de aula. Não é simplesmente pegar e tirar o Lucas da escola e colocar os pais deles para ensinar. Porque senão você teria sido assim, teria sido educado dessa maneira. Mas não foi. Você foi colocado numa escola porque seus pais sabiam a necessidade de uma escola. Os pais sabiam a necessidade de uma escola. Para que você conhecesse outras pessoas, tivesse convívio com outras pessoas, acessasse outras informações e não fosse doutrinado ideologicamente pelos seus pais. Porque basicamente você só vai ter acesso à informação dos seus pais. Então como você vai ter outros acessos à pluralidade de ideias se as únicas pessoas que vão te ensinar são seus pais? Será que eles vão te ensinar da maneira correta? Será que seus pais sabem matemática, geografia, biologia e todas as matérias que precisa saber? Será que seus pais estão realmente preparados para ensinar um filho sobre tudo isso? Ou eles vão ter que ter mais trabalho ainda para aprender tudo isso para daí passar para o filho? A gente não está sobrecarregando ainda mais as famílias, sendo que a gente devia focar ainda mais no ensino público de qualidade? Que a gente deveria ter um ensino cada vez com mais investimento, ao invés de sucateamento e desmonte das escolas públicas? A minha mãe foi orientadora educacional durante 35 anos do estado, Lucas. Eu vi que esse dinheiro não chegava na ponta. E o dinheiro, ele existe, mas ele não chega na ponta. E você sabe disso. E o problema é que ele não chega na ponta. E não que a escola está devendo, mas que não chega lá. Entendeu?